Olá, bem-vindos ao canal e hoje vamos finalizar esse projeto com rosas, que é da apostila 5. Ela está à venda, vou deixar o link nos comentários. E para iniciar aqui a pintura da próxima rosa, vou usar o vermelho vivo, púrpura, vinho e também o clareador. Guia de cores na descrição do vídeo. Vou iniciar passando o clareador em todo o fundo da rosa. E agora, passei o clareador, venho com a cor vinho, pincel de número 8. E eu vou passar primeiro nas regiões onde eu quero mais sombra. Então aqui, olha, para dar mais profundidade. Como eu usei o clareador, vai demorar um pouco mais para a tinta secar. Então já posso fazer tranquilamente uma área maior. Vem aqui nessa região. Movimentos circulares. Já aproveito aqui nesta que está aqui em cima. Essa parte parece que demora um pouco mais, mas eu já vou fazendo assim, justamente para que vocês possam acompanhar o passo a passo. Venho puxando aqui. Feito isso, bem rente agora aqui com a cor púrpura. Vou deixar um pequeno espaço para usar o vermelho vivo.
e já vai ganhando forma. Para aqui essa região, vou deixar com mais púrpura. Temos aqui no canal mais projetos com rosas e também mais combinações diferentes para as cores das rosas. Vem seguindo esse passo a passo. Eu acabo não falando muito porque acaba sendo movimentos repetitivos. E aí, por esse motivo, eu falo um pouco menos. Aqui nesta parte do cálice. Para essa eu não deixei a marcação aqui para fazer as pétalas dobradas, porém vamos fazê-las. Para esta parte também, só que aqui eu já vou preencher tudo. E ficou assim. Agora com vermelho vivo, lavei o pincel. Desta forma, agora movimentos circulares vai avançar aqui
um pouco mais com esse vermelho. Veja como é bem simples. Que eu vou simplesmente preenchendo as demais áreas que ficaram. Inclusive para estas pétalas aqui. E ficou assim, bem vibrante com esse vermelho também. Agora com o rústico, venho aqui e você pode puxar um pouquinho mais. Só não exagerar, porque não vamos cobrir todo esse vinho. Vem bem rente aqui. Bem pouquinho aqui, sem muito exagero.
nesse canto. Não tão exagerado aqui, só um pouco. Nesta área. Já aproveito aqui com esse rústico e faço essas marcações. Aqui eu vou separar mais uma. Fiz uma mistura de vermelho vivo com branco. Bem suave. E já venho fazendo a pétala dobradinha. Nesta área eu coloquei um pouco e aqui também outra da mesma forma. Você vai perceber que é bem tranquilo, é bem fácil. Na dúvida, você pode esperar a tinta secar. Venho passando aqui com um pouquinho mais de excesso.
Vou passar aqui principalmente entre a marcação que eu já fiz aqui, que foi com esse rústico. Aqui eu vou deixar mais assim, porque assim não vai combinar tanto. E venho fazendo essas pétalas dobradinhas. E aí, onde você quer uma pétala dobradinha, você vem ajustando. Eu não falei o número dos pincel porque eu ainda estou com o número 8. Nesta região, puxando para dentro. Aqui um pouco menos. Olha essa pétala, venho puxando para dentro aqui. Tiro o excesso aqui na bandeja. Venho fazendo esse movimento, indo e voltando com pouco excesso. Também com esse pincel de número 8.
Mais uma dobra aqui. Puxando um pouco para cima. Esse lado ficou muito branco. Então volto com esse púrpura. Pincel de número 0 ou um fininho que vocês tenham. Aqui eu só vou ajustar o direcionamento da pétala. Vou deixar aqui um traço só um pouco mais suave. Lavei o pincel, cor vinho, pincel de número 2. Passei na parte de cima, também na parte de baixo. Agora eu vou usar o branco na parte de baixo. Puxo para cima. Se você tiver dúvida, use o pincel de número 0, que você vai conseguir riscar aqui na parte de baixo. Que aí você vem, faz o risquinho aqui na parte de baixo, puxa depois com outro pincel para cima. E aqui, faça a gotinha dessa forma. Vou fazer uma menor. Então venho aqui na pontinha do pincel. Faço assim na parte de cima. Na parte de baixo. Fiz a marcação com o pincel de número 0. E agora eu vou puxar para cima. E um pontinho. Vou só reforçar essa parte.
para não ficar tão exagerado. E assim você pode acrescentar mais gotinhas a essa rosa. Então vou fazer mais uma aqui. Faz na parte de cima, tinta no cantinho do pincel, vem aqui na lateral, pincel de número 2. Vem aqui com o branco. E um pouco desse vinho só para ajustar aqui. E ficou assim. Acrescentei mais uma gotinha ali. E com essa misturinha de vermelho vivo com o branco, só ajustei aqui e ficou assim. Após a pintura secar, você pode voltar e porcelanizar ela com um banho de brilho, eu ia falar, com branco. E aí você volta e porcelaniza ela com branco. Então as regiões que você quer voltar aqui, você vem e deixa a região mais clara com branco. Ou, se optar, pode deixar dessa forma. Olha aqui, por exemplo, a rosa amarela, eu não usei o branco. Essa outra. Para fazer esses botões, verde musgo. Aqui na parte de cima. Com o verde pinheiro aqui nessa parte de baixo. Puxei aqui para cima. Ainda com o pincel de número 8. Para essa parte de baixo, verde pântano. Na parte de baixo com o verde pinheiro. Com um pouco do verde pântano aqui. Agora com o verde musgo claro.
bem sutil, bem suave e faço só a marcação. Aqui desse lado. E também aqui. Uma pequena quantidade aqui. E ficou assim. Com o pincel chato aqui, esse é o de número 8. Faço a marcação e venho seguindo. Na dúvida, você pode usar o pincel de número 0, aquele fininho, e consegue ajustar também. Um pouco do verde pântano. E ficou assim. Para essa parte, vou usar esse pincel chato aqui, mais ou menos do tamanho 8, e venho fazendo as marcações. Um pouco do verde pântano. Já aproveito, passo aqui. Esse daqui que sai da rosa. Vou puxar mais uma aqui. Com preto não, com verde pântano.
Caso você não tenha, pode ser com preto. Para esta parte, eu vou usar o pincel de número 0. Agora eu vou usar o branco não, o verde musgo claro. Porém, se você usou o branco na sua composição inicial, você pode usá-lo também. Com o verde pântano. E ficou assim. Só vou ajustar ali também. O verde pântano. Vou passar uma aqui atrás. Que vai passar aqui. Só para quebrar essa sequência, estou usando o pincel de número 2. O verde pântano. Aqui nesta área eu vou passar esse verde pântano. Nesta outra área. E com esse verde musgo claro,
E ficou assim. Para o fundo dessa pintura, vou fazer uma sombra com um cinza chumbo, pincel de número 8. Vou fazer essa sombra bem rente e vai ficar de uma forma bem suave. Começa forte, vai ficando fraco à medida que vai se expandindo. Para esta também. Uso um pequeno espaço do pincel, olha aqui na lateral. Na dúvida, você pode substituir por outro número. Eu diluí um pouco desse cinza para facilitar aqui. E assim você vai vir fazendo. Não precisa ter pressa, você consegue fazer na calma. Olha dessa forma. Para essa parte que está aqui, vou preencher completamente com um cinza chumbo. Essas áreas menores. E aqui, assim. Para essas áreas menores, pincel de número 8 aqui.
ou melhor, de número 6. Aqui eu vou com mais cuidado porque a tinta ainda está fresca. Porém, se estivesse mais seco, poderia passar sem medo aqui de errar. Para esta parte de cima, tiro o excesso aqui na bandeja, pincel de número 6. Vem fazendo, passa lá na bandeja para ficar mais suave. Bem rente aqui, ó, bem suave. E aí vem fazendo essa sombra aqui. Na dúvida, você consegue fazer também de uma forma mais simples, né? Preenchendo todo o fundo, não fazendo tanto essa sombra.
nesta parte. E ficou desta forma. Aqui também. Olha essa daqui mais sutil, mais suave. Aqui da mesma forma. Olha essa daqui. Então ficou uma aula bem completa. Eu vou deixar essas pétalas dobradas um pouco mais escuras. Então eu vou tirar o excesso aqui com esse púrpura para não ficar exatamente tão claro, tão exagerado. Então vou deixar mais suave. Esse é o pincel de número 2. Não esqueça de assinar, é muito importante para que você seja reconhecido pela sua arte, pelo seu trabalho. E a pintura ficou assim. Ah, só esqueci dessa daqui. Fiz a sombra aqui, que acabei esquecendo. Olha daqui da parte de cima. Você pode fazer um fundo usando tons mais claros, um amarelo canário, um amarelo limão, um verde maçã, até mesmo um rosa. Temos outras bases aqui no canal, se você precisar. Lembrando, esse é um projeto da apostila 5. Vou deixar o link nos comentários, ela está à venda. Se inscreva aqui no canal, compartilhe com amigos e familiares, para que esse canal possa crescer e chegar a pessoas que também gostam de pintura e tecido, artesanato. E por hoje é só, espero que tenham gostado dessa aula, que vocês façam pinturas lindas e maravilhosas. Um grande abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau!